Vamos lá, começando mais uma aula aqui e vamos começar nesse bloco agora uma sequência de aulas que é de suma importância para o seu concurso. Esse tema aqui, equivalências lógicas, é um tema que, se a gente for fazer uma estatísticazinha, é o tema que mais é abordado dentro do raciocínio lógico. Felipe, mais do que tabela verdade? Sim, se a gente for fazer uma pesquisa aí, esse tema aqui, ele é o tema que mais cai dentro do raciocínio lógico, tá bom? Então nós vamos falar de equivalências lógicas e depois nós vamos falar das negações. Lembrando que, se você não sabe ainda, né, é bom explicar isso. Muitos editais colocam equivalências lógicas e colocam negações, separado. Só que negações é um tópico dentro de equivalência lógica. Então, se o seu edital colocar só equivalência lógica, você tem que estudar também negação. Então, nós vamos falar sobre isso. Nesse aqui, nós vamos falar das equivalências lógicas e mais para frente nós vamos falar das negações. Só que tudo isso está dentro do módulo de equivalência lógica. Então, muitos editais colocam separados, equivalências lógicas, negações. Mas, se ele colocar só equivalência lógica, nós temos que estudar negações também, tá bom? Então, é só eu poder alinhar para você saber, na hora que o seu edital sair, você saber exatamente o que tem que estudar, tudo bem? Então, vamos falar das equivalências lógicas. Vamos lá. Conceito. Duas proposições são equivalentes, o nome já diz, né? Quando possuem a mesma sequência de valorações na tabela verdade. Então, elas são equivalentes quando elas se equivalem, elas são iguais. Então, você vai ver aqui, ó, que como elas são equivalentes, elas são iguais, elas têm o mesmo sentido, elas podem ser substituídas uma pela outra, porque elas representam, logicamente, a mesma situação. E na tabela verdade, você vai identificar que duas proposições são equivalentes quando elas tiverem a mesma sequência de valorações. Então, se uma coluna é VVFF, por exemplo, e a outra também é VVFF, é porque essas duas proposições, elas são equivalentes. Então, eu posso substituir uma pela outra, porque elas representam a mesma situação. Olha exemplos aqui. Carlos é marido de Ana. Isso é a mesma coisa que Ana é esposa de Carlos. Então, colocar uma ou a outra, tanto faz, porque elas representam logicamente a mesma situação. Então, a proposição P e a proposição Q, elas são equivalentes. Outro exemplo, a proposição que eu chamei da letra A. A porta não está aberta. Aquilo que não está aberto é porque está fechado. Então, a proposição A e a proposição B, elas são equivalentes. Então, escrever uma ou escrever a outra dá no mesmo. Então, você tem que ficar muito atento pelo seguinte. Você resolveu, achou uma resposta, olhou a alternativa, não tem essa resposta, pensa um pouquinho. Será que eu não posso pegar uma proposição que é equivalente que está na alternativa? Então, muitas das vezes a banca faz isso. Você acha uma proposição, aí não tem na alternativa, você acha que está errado. Não necessariamente está errado. Vê se de repente na alternativa não tem uma proposição que é equivalente àquela que você achou. Porque se for equivalente, você pode substituir uma pela outra. Tudo bem? Só que você visualizar que elas são equivalentes quando são duas proposições simples, é fácil. Igual aqui. Você vê que a proposição P tem o mesmo sentido da proposição Q, ficou fácil, porque o P e o Q são proposições simples. Igual o A e o B são proposições simples. O que as bancas cobram são as equivalências das proposições compostas. E é isso que a gente tem que saber. Então, ó, quais são as principais equivalências das proposições compostas? Vamos lá. Quando eu tenho P, então Q, vamos ver a tabela do P, então Q? Ó, VV, VF, FV, FF.
Já falamos sobre isso. P, então, Q? Só é falso na Vera Fischer. Caso contrário, vai me dar o quê? Verdadeiro. Tá bom? Só é falso na Vera Fischer. Tudo bem. Então, eu encontrei essa sequência aqui. VF, VV. Essa foi a sequência que eu encontrei. VF, VV. Agora, vamos lá. Eu vou pegar agora esse outro lado daqui. O que esse outro lado diz? Não que, então não P de pato. Então, eu vou pegar o não P com o não que. Aí, vamos lá. O não P é o contrário do P. Então, vai ficar FF, VV. O não que é o contrário do que. Vai ficar o quê? FV, FV. Na hora que eu pego essa proposição daqui, ela diz não que indo para o não P. Então, é o não que indo para o não P de pato. Você vai olhar da direita para a esquerda. Então, ó, F com F, verdadeiro. Vera Fischer, falso. F com V, V. V com V é V. Quando eu olho para essa última coluna e quando eu olho para aquela terceira coluna, olha a sequência. VF, VV. VF, VV. Elas têm a mesma sequência de valorações. A mesma sequência. Logo, eu posso afirmar que a proposição P, então, que é equivalente a não que, então, não P. Elas são equivalentes. Eu botei o símbolo de igual porque eu não gosto muito de ficar complicando as coisas. Então, você vai ver em livros e apostilas esse símbolo daqui, ó, esses 3 tracinhos, que é o símbolo de equivalente. Você vai encontrar também esses 3 pontinhos aqui, tá bom? Mas se uma pode ser substituída pela outra, então porque uma representa logicamente o que a outra representa. Elas são iguais. Então eu usei o símbolo de igual ali, tá bom? Então, onde tem uma, eu posso colocar outra. Aí você tem que prestar atenção no seguinte. Para que o P, então, que seja substituído, repara que eu coloquei a negação do que. O que era o segundo. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabiscado. Ó, para que elas fiquem equivalentes, o que era o segundo, ele passa a vir para frente. Então, você vai inverter. E o P de pato, que era o primeiro, ele vai lá para a segunda posição. Então, você tem que inverter. Você vai trocar a ordem. Quem está na frente vai para trás, quem está atrás vai para frente. E, além disso, você tem que negar. Então, o que você vai gravar? Inverte, nega, nega. Inverte, nega, nega. Inverte, nega, nega. Você vai inverter e negar as duas. Vamos botar isso aqui no exemplo. Se Carlos viaja, então Carlos não estuda. A primeira diz, Carlos viaja. A segunda diz, Carlos não estuda. O que você vai fazer? Você vai inverter. Então, o se então, ele vai continuar se então. Então, você vai escrever se então. Só que essa segunda, ela vem para a primeira posição, negando. Então, se diz não viaja, qual é a negação de não viaja? Viaja. Então, se Carlos viaja, então, aí essa primeira daqui, ela vai lá para trás. Você vai fazer, ó, uma inversão. Inverte, ó. Inverte. Tá bom? Carlos viaja. Qual a negação disso? Carlos não viaja. Deixa eu sair da tela. Carlos não viaja. Então, deixa eu voltar aqui. O que eu fiz? Vamos lá. O que eu fiz?
A primeira, Carlos viaja, veio aqui para trás. Carlos não viaja. A segunda, Carlos não estuda. Foi lá. Desculpa, eu troquei aqui, né? O viaja aqui, perdoe, cometi um erro. A segunda era Carlos não estuda. Então, ele vai para frente, Carlos estuda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar, porque eu acabei confundindo aqui. Eu acabei trocando. Vou apagar e vou fazer de novo, tá bom? Quem é a segunda aqui? Quem é a segunda? Carlos não estuda. Ela vai para frente. Então, vai ficar Carlos estuda. Beleza? Então, tô aqui só retificando aqui, tá bom? Então, Carlos não estuda, vai para frente. Carlos estuda. Carlos viaja, vem aqui para trás. Carlos, aí você vai pegar a negação. A negação de não estuda é estuda. A negação de viaja é não viaja. Então, aqui vai ficar, então, Carlos não viaja. Agora foi. É o inverte nega-nega. Então, o que está aqui em cima é equivalente ao que está aqui embaixo. É igual. Então, o que está em cima é a mesma coisa do que está embaixo. Embaixo ficou, se Carlos estuda, então Carlos não viaja. Tá bom? Aí você tem que ter muita atenção. Muita atenção. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar uma borracha aqui. Deixa eu apagar. Aí vai ficar assim, Vamos pegar um outro exemplo. Se faz sol, então vou à praia. Se faz sol, então vou à praia. No nosso dia a dia, quando uma pessoa chega e fala assim, caramba, amanhã, se fizer sol, então eu vou à praia. É automático que a gente pense assim, caramba, a pessoa está dizendo que se fizer sol, então ela vai à praia. Isso quer dizer que se não fizer sol, então ela não vai à praia. Não faz isso. Ah, mas Felipe, não é assim que eu tenho que pensar? No dia a dia, você até pode pensar assim, mas na prova de raciocínio lógico, não. Por que não? Porque se você chegar e escrever que isso aqui é a mesma coisa que se não fizer sol, então não vou à praia. Embora no dia a dia a gente pense isso, que o que está em cima é a mesma coisa do que está embaixo, no raciocínio lógico, olha o que acontece. Faz sol, você está botando não faz sol. Você só adaptou o verbo, tá bom? Mas o tempo verbal para a gente aqui não é importante. O que você está fazendo aqui? Você está negando a primeira. O faz sol, você está botando não faz sol. Você está negando a primeira. Então, ir à praia, você está botando não ir à praia. Você está negando a segunda. Você não está trocando a ordem. Você está negando a primeira, negando a segunda. Você não está trocando a ordem. Se você não trocar a ordem, você vai estar pegando e fazendo isso aqui, Cadê a borracha? Se você não trocar a ordem, você vai estar olhando do não P de pato para o não Q de queijo. Aí vai ficar F com F, vai dar V. F com V, vai dar V. Vera Fischer, vai dar falso. V com V, vai dar V. Quando você olha para essa última coluna, ela não tem a mesma sequência daquela terceira coluna. Aquela terceira coluna, ela é VF, VV. Aqui é VV, FV. Elas são diferentes. Então, elas não são equivalentes. No nosso dia a dia, a gente até pode fazer isso, mas na prova de raciocínio lógico, não. Porque senão você não vai conseguir uma equivalência.
Para você conseguir uma equivalência, você tem que trocar a ordem. Então, o que está lá em cima em preto está errado. Você não pode botar aquilo numa prova de raciocínio lógico. O que você vai ter que fazer? Ó, o vou à praia vai ter que vir para frente, negando. Então, você vai ter que botar assim, se não vou à praia, então não fez sol. Então não faz sol, né? Vamos botar assim. Então, se não vou à praia, então não faz sol. Ou você pode botar, se não fui à praia, então não fez sol. Você pode botar assim, tá bom? Então não faz sol. Presente, passado, futuro, pra gente não tem relevância aqui não. Quem se preocupa com isso é o português, tá bom? Então, cuidado para você não fazer isso aqui, porque tá errado. Beleza. Vamos para a segunda equivalência. Olha a segunda equivalência. A segunda equivalência, ela diz pra gente, o P então que? Vamos de novo pro P então que? Vamos para a tabela. P então que? Pegar uma caneta aqui vermelha, VV, VF, FV, FF. P então que? Verdade, falso, verdade, verdade. Porque só é falso na Vera Ficha. É igual, é equivalente. Olha esse outro lado aqui. O que o outro lado diz pra gente? Não que. Quem é o não que? Desculpa, quem é o não P? Não P de pato. Quem é o não P de pato? É a negação do P. Então, FF, VV. Quando eu pego o não P ou que, eu estou pegando a quarta coluna, né? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Eu estou pegando a quarta coluna e estou juntando com a segunda coluna. Então, ó, estou pegando aqui a quarta coluna e estou juntando com a segunda. Através de que conectivo? Do conectivo ou. Então, ó, F ou V. É V. Porque o ou só é falso quando tudo dá falso. F ou F. Aí é F. V ou V. É V. V ou F é V. Quando eu olho para essa última coluna, eu verifico que é a mesma sequência da terceira coluna. Isso significa que o P, então, que é equivalente, é igual a não P ou que. Agora, o conectivo mudou. O conectivo é ou. Na primeira equivalência, o se, então, continuava se, então. Agora, o se, então, ele vira ou. Então, o que nós fizemos para conseguir a mesma sequência? Nós negamos a primeira. Então, ó, você nega a primeira. Ou a segunda você mantém. Você não está vendo o não que ali. Você está vendo o que. Então, a segunda você mantém. Então, nega a primeira ou mantém a segunda. É a neuma. Neuma, nega ou mantém. Neuma, nega ou mantém. Nega ou mantém. Vamos aplicar? O se, então, ele sai... Ih, apaguei tudo, mas não tem problema. O se, então, ele sai e vira o conectivo ou. E o que você faz? Nega... Faço atividade física. Você vai negar. Então, não faço atividade física. Ou a segunda você mantém. Emagreço. Nega ou mantém. Então, a segunda você só repete. E a primeira você vai negar. Se ele falou faço, vira não faço. Se ele tivesse falado não faço, ia virar faço. Você nega
mantém. O se então sai e vira o conectivo ou. A dúvida que você pode estar nesse momento é a seguinte: Felipe, você está dizendo aqui que o se então é igual a neuma. E na primeira equivalência, você disse que o se então é igual ao inverte nega-nega. Então, o se então, ele pode ser igual ao inverte nega-nega e ele também pode ser igual a neuma. Na hora da prova, se ele me der o se então, como é que eu vou saber qual que eu vou usar? O inverte nega-nega ou a neuma? Aí a banca, ela vai escolher um dos dois para colocar nas alternativas. Ela não pode colocar o inverte nega-nega em uma alternativa e a neuma na outra, porque senão a questão está anulada, tá bom? Então ela vai escolher uma das duas. Você faz uma, se tiver você marca. Se não tiver, você faz a outra. Exemplo, ó, se viajo, então não estudo. Se viajo, então não estudo. Aí a banca pede para você: qual a equivalência dessa proposição? Ela me deu o se então. O se então pode ser o inverte nega-nega ou a neuma. Como é que você vai saber? Você vai fazer uma delas. Então, por exemplo, vamos fazer a primeira equivalência. A equivalência 1, que nós aprendemos. Quem é a equivalência 1, que estava no slide anterior? Inverte nega-nega. Então, vai ficar se o não estudo, ele vem para frente. Então, se estudo, então ele vem para frente negando, né? Não estudo, vem para frente, estudo. Então, o viajo, ele vai para trás negando. Então, não viajo. Então, a primeira dizia: se viajo, então não estudo. Isso significa que, se eu estudei, é porque eu não viajei. Porque se eu tivesse viajado, eu não teria estudado. Não é isso? Então, essa é a primeira possibilidade. Tem na alternativa, você marca e vai embora. Não tem, é porque ele está te pedindo a segunda equivalência. E o que a segunda equivalência diz? A neuma. Então, você vai olhar para o que está lá em cima, lá em preto, tá bom? Ela é a nossa referência. Então, você vai aplicar a neuma olhando lá para cima. Então, olha, vai ficar o se então agora você tira e vai aparecer o conectivo ou. Neuma, a primeira você nega, então vai ficar não viajo. Ou a segunda você mantém, ou não estudo. Então, repara que a segunda você vai sempre repetir. Emagreço, emagreço. Não estudo, não estudo. Então, se está na afirmativa, continua na afirmativa. Se está na negativa, continua na negativa. Você vai manter do jeito que ela está, tá bom? Só a primeira que você vai negar. Então, uma dessas duas aqui vai estar na alternativa. Ou a equivalência 1 ou a equivalência 2. As duas não podem, senão a questão vai ser anulada, tá bom? A banca vai escolher uma das duas para colocar na alternativa. Tudo bem? Essa equivalência 2, ela diz que o se, então, é igual ao conectivo ou, desde que você negue a primeira e mantenha a segunda, não é isso? A equivalência 3 é a mesma coisa. Ela diz... Na equivalência 2, ela diz que o se, então, ele vira ou. Isso significa que o ou vai virar o quê? Se, então. Mas como é que o se, então, virou ou? Negando a primeira, mantendo a segunda. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai continuar aplicando a neuma. Então, você tem que pensar assim, poxa, se a banca me der o se, então, eu coloco ou.
Se a banca me der ou, eu coloco se então. Se a banca me der o se então, eu coloco ou. Se a banca me der ou, eu coloco se então. Fazendo o quê? Negando a primeira, mantendo a segunda. Negando a primeira, mantendo a segunda. É a neuma. Então, a equivalência 3 não é uma outra equivalência. Ela é igual a 2. Ela só diz que se te der sim então, você bota ou. Se te der ou, você bota sim então. É a mesma coisa, tá bom? Só que você tem que negar a primeira, manter a segunda. Eu construí a tabela aqui, ó. Vou construir a tabela para te mostrar que realmente é equivalente. Eu gosto de fazer a tabela para te mostrar o porquê que é equivalente. Mas na hora da prova, o que você tem que saber é aplicar isso, tá bom? Então aqui, VV, VF, FV, FF. O ou só é falso quando as duas são falsas. Quem é a negação do P? A negação do P é o oposto do P. Então vai ficar FF, VV. Quando eu faço não P indo para o Q, ó, não P indo para o Q, vai ficar F com V, é V. F com F, V. V com V, é V. E Vera Fischer é falso. Quando você olha para a terceira coluna e quando você olha para a quinta coluna, a última, você vê que elas são equivalentes. V, 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 F. Então, isso mostra que o ou é equivalente ao se então, desde que o ou é equivalente ao se então, desde que você negue a primeira e mantenha a segunda. Vamos aplicar? Não, aliás, vou ao cinema ou vou à praia. Então, ó, se ele me deu ou, o que eu faço? Coloco o se então. Se ele me deu ou, eu coloco o se então, mas eu vou escrever ele, né? Espera aí, deixa eu apagar aqui. Se ele me deu ou, eu tiro o ou e coloco o conectivo se então. Fazendo o quê? Aplicando a neuma. Vou ao cinema, você vai negar. Então, se não vou ao cinema, então a segunda você vai manter. Vou à praia, você vai manter. Vou à praia. Se não vou ao cinema, então vou à praia. Você aplicou a neuma. Repara que é o seguinte, se a banca te der o se então, você tem duas possibilidades. Você pode fazer o inverte nega-nega, INN, inverte nega-nega, tá bom? Ou então você pode aplicar o conectivo ou, através da neuma. Então, se ele te der o se então, você fica com duas possibilidades. Porque o se então, ele é igual ao inverte nega-nega, que é o próprio se então. Ou então, o se então pode ser igual ao ou. Mas se ele te der o ou, é mais fácil. Porque se ele te der o ou, você só pode aplicar a neuma. Não tem inverte nega-nega para quando ele te dá o ou, entende? Então, se ele te der o ou, é mais fácil. Porque quando ele te dá o ou, equivalência com ou, só tem essa aqui. É a neuma. Então, fica mais fácil. Quando ele te dá o se então, você fica na dúvida. Caramba, ele está pedindo a primeira ou está pedindo a segunda? Aí eu tenho que fazer uma, se tiver eu marco, se não tem eu faço a outra. Mas se ele me der o ou, aí não tenho dúvida. Se ele me der o ou, eu vou aplicar a neuma. Porque o se então pode continuar se então, através do inverte nega-nega, ou então o se então pode virar ou. Agora, o ou, ele só pode virar se então. É mais fácil. Tá bom? Então, essas são as três principais equivalências que não são baseadas em negações. As negações a gente vai fazer depois, tá bom?